Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Lições. E hoje eu quero conversar com vocês acerca de um tema que, se eu não me engano, eu citei há uns 2 vídeos atrás, né? Acho que no penúltimo vídeo que a gente soltou aqui no canal, falando de um dos males que eu considerava um dos grandes males para a homeopatia brasileira, né? Que impede o crescimento e a difusão da homeopatia no nosso país, tá? E eu citei nesse vídeo, né? Que a gente vê um cenário muito medíocre na homeopatia brasileira, um cenário onde os profissionais não conseguem e muitas vezes não buscam aplicar a homeopatia do modo que ela gere resultados muito melhores, muito mais importantes, e acaba que a homeopatia ela é relegada para uma coisa muito coadjuvante, muito pequena, muito fraquinha, muito medíocre. Tá? Então, esse tema, né, que eu considero muito grave, que permeia, né, digamos que o imaginário dos homeopatas brasileiros, e meio que está, né, digamos aí, meio que na atmosfera, digamos, pública do nosso país acerca da homeopatia, né? A gente sempre vê uma série de homeopatas, uma série de notas, uma série de publicações, uma série de conversas onde a coisa não é falada como ela deve ser falada, onde a coisa é meio, geralmente, colocada aí de uma forma muito pequena, né, com a pequenez muito grande, e parece que grande parte dos homeopatas ou não sabem, ou tem muito medo, ou tem uma dificuldade de usar, de fato, as palavras corretas para expressar e para falar sobre a homeopatia, né? Isso, claro, entra na questão da má formação, mas eu acho também que é um ponto muito grave que traz, né, traz para a gente meio que essa coisa de tudo bem, a homeopatia é muito boa, é muito bacana, né? Às vezes as pessoas falam assim, olha, porque eu gosto muito da filosofia homeopática, né? Eu acho muito interessante e tal, mas, né, é muito legal, mas sabe, eu já escutei isso de profissionais, né, de homeopatas, já escutei isso, já vi isso escrito em locais, já vi isso em publicações, em notas, né? Mas a gente sempre vê um homeopata às vezes falar, não, porque olha, realmente a homeopatia é muito incrível, mas a gente sabe, né, que na prática as coisas não são bem assim e tal. Então, toda essa atmosfera, ela, no fim, lá na ponta, né, na ponta da lança, digamos assim, ela tem um resultado, que é um resultado péssimo, que é sempre profissionais homeopatas, profissionais que cursaram, né, fizeram uma especialização, que tem um título de homeopatas, empregando uma prática homeopática muito fraca, muito medíocre, e profissionais que não buscam melhorar, que não buscam almejar resultados melhores, que não buscam encontrar resultados muito mais incríveis, né? E que fica ali com essa prática meio, né, pequena, né? Essa pequenez, digamos assim. Então, muitas vezes, né, e aqui eu gostaria de dizer um pouquinho por que um pouco da minha história com a homeopatia me fez passar, né, me fez ter que enfrentar isso, essa concepção, esse modo de ser, né, esse jeito de ser. Eu tive que passar por isso, eu tive um período que digamos que eu entrei aí numa certa, não sei se o termo seria esse, mas numa certa crise, onde eu tive que realmente parar e falar, não, peraí, mas o que está acontecendo, né? Porque no meu caso em específico, né, eu não sei se a grande parte das pessoas aqui do canal sabem disso, eu já contei isso aqui no canal, mas eu comecei a estudar homeopatia por conta própria, lá antes mesmo de entrar na faculdade de farmácia, tá? E até hoje, né, como vocês sabem, que eu sempre falo aqui da vida de estudos, né, do estudo contínuo, né, até hoje eu estudo diariamente homeopatia. E desde quando, né, lá quando eu comecei de uma certa forma aí meio perdidão ali nos primeiros meses, mas logo em seguida eu pude abrir o olho e falar, bem, eu preciso passar por esse autor, preciso passar por esse outro, preciso
conhecer isso, eu preciso conhecer aquilo, eu preciso seguir esse caminho aqui e aquele outro, né? E por aí fui, né, e fui trilhando um caminho de estudo aí, né, passei por Hahnemann, passei por Kent, passei, né, por vários outros homeopatas aí, um pouco mais recentes, né, até mesmo homeopatas contemporâneos, e por aí vai, e fui estudando, e cada vez mais eu fui, né, principalmente nesses autores mais clássicos, né, mais antigos, aí o que a gente poderia dizer que são aqueles primeiros autores, né, que meio que assentaram a homeopatia no mundo, né, os grandes homeopatas da história, eu meio que culminei, né, solidifiquei uma imagem da homeopatia muito teórica, porque eu não aplicava ela ainda, né, não aplicava ela ainda como homeopata, não aplicava, não tratava pessoas, não tratava pacientes, então que era muito teórica, mas que eu olhei e falei, bom, isso daqui é a homeopatia ideal, é o modo como a gente tem que ser, a homeopatia realmente pode trazer a cura, ela realmente pode tratar casos graves, casos ditos incuráveis, ela realmente pode curar as doenças crônicas, a gente pode tratar as doenças agudas, até doenças agudas sérias, e por aí vai, né? Então, estudei milhares de relatos de casos dos grandes homeopatas, dos homeopatas mais clássicos, do próprio Hahnemann, dos seus alunos, e sempre eu era levado nessa concepção de que a homeopatia realmente era algo assim, revolucionário, que ia realmente trazer que era realmente algo para ser um substituto da medicina convencional, né, que ia realmente relegar a medicina convencional, a farmacologia clássica, a algo ali coadjuvante, e a homeopatia seria aquilo que deveria ser mais empregado, mais conhecido, mais aplicado, né? Contudo, com o passar dos anos, eu fui me deparando, né, com um pouco da prática homeopática de fato, né? Conhecendo outros homeopatas, aqui na farmácia, né, recebendo receitas de homeopatas, conhecendo pacientes, conversando com outras pessoas, e fui, né, me embrenhando nesse mundo mais prático, né? Deixei aquele mundo só teórico e fui conhecendo esse mundo mais prático aí da homeopatia, tá? E acabei vendo que meio que as coisas não eram muito da forma como eu via nos livros, como eu via nos grandes homeopatas, nos homeopatas antigos, nos homeopatas que meio que a gente pode falar assim, fundaram, né, nos pais fundadores da homeopatia, né, aqueles que assentaram e difundiram a homeopatia no mundo todo. E eu então parei e falei, nossa, mas tem alguma coisa errada, né? Ou tem alguma coisa errada com as coisas que eu estudei, né, com a história desses homeopatas, né, fundadores, ou tem alguma coisa errada com os homeopatas de hoje em dia, né, alguma coisa errada com os homeopatas brasileiros, com a homeopatia brasileira, não sei. E comecei aí vendo que a coisa, na verdade, né, com o tempo, era realmente um problema do nosso país, realmente um problema, como eu já falei para vocês aqui, de formação, um problema de mesquinharia mesmo, uma prática muito mesquinha que começou a ser empregada pelos nossos homeopatas, pela grande maioria dos homeopatas brasileiros, né? E muitas vezes, por falta de formação, por falta de conhecimento, por falta de busca por mais conhecimento, não sabiam nem muito bem o que era a homeopatia, né? Nem e quem dirá o ideal dela, né? E quem dirá os métodos mais adequados para se aplicá-la corretamente. Então, a homeopatia no nosso país ela foi traçando, né, um caminho de mediocridade, um caminho de coadjuvante, um caminho de é uma prática que vai auxiliar a medicina convencional, né, uma prática que vai ser uma ajuda, vai ser um apoio, né, que vai complementar, né? Então, quantas e quantas milhares de vezes a gente tem que ver um monte de homeopata falando, uma terapêutica complementar, né, uma prática complementar e tal, e que então a homeopatia realmente na prática ela passou a ser isso, passou a só ser uma coisa que complementa, que ajuda para alguns casos, que pode
resolver pequenos problemas de saúde, que pode ajudar para certos tipos de doenças apenas, né? Para coisas, às vezes, emocionais, e por aí vai, aquele monte de mitos que a gente, né, já conhece, que a gente já contou por aqui. E aí eu tive esse choque, né? Bom, eu estudei uma coisa, eu estou vendo outra na realidade, eu quero saber o que aconteceu, né? E bom, graças a Deus eu conheci, né? Vocês podem ver aqui, né? Os diplomas aqui, né? Assim, eu, graças a Deus, conheci a homeopatia indiana, conheci um dos movimentos da homeopatia indiana, que é o movimento da Right Homeopatia, tá? Existem vários outros homeopatas, tá? Que são tão bons quanto, né? Mas eu conheci, graças a Deus, o movimento da Right Homeopatia, que é lá da homeopatia indiana, e eu pude ver que, na verdade, a teoria ela se confirmava assim na prática. Só que em outro país, lá na Índia. E que aqui no Brasil que não houvesse, mas que a coisa era muito pequena, né? Era relegada a pouquíssimos homeopatas, e principalmente isso não era uma coisa pública. Publicamente, os homeopatas não falavam abertamente as coisas, não expressavam abertamente essas questões, e isso ficava meio que relegado a uma coisa meio, digamos, mitológica, né? Então, quando a gente vai falar, às vezes, de homeopatia, quando a gente, às vezes, vai falar, vai expor, até para os próprios homeopatas, né? Fica parecendo que, quando a gente fala realmente o que é, de fato, e o ideal da homeopatia, e a cura e tudo mais, fica parecendo mais uma coisa meio mitológica, uma coisa meio de jovem, né, de juventude, né, de ter muita esperança, né, sabe, de ser uma prática aí que não, a gente sabe que é muito bacana, que é muito legal, mas a gente sabe que na prática, né, a coisa é um pouco diferente, e por aí vai. Então, a gente percebe que ficou meio relegado essa coisa no nosso país como algo aí, assim, que está longe, que está distante, né? Então a cura, o tratamento, a questão miasmática, né? As coisas que realmente vão fazer a prática do homeopata trazer resultados incríveis, ficou sempre meio, né, de lado, meio abandonado lá e, bom, deixa lá quieto, vamos empregar os medicamentos de um jeito aqui mais ou menos e, bom, vamos obter os resultados aqui mais ou menos também e tá tudo certo, né? Então, pessoal, esse eu diria que é uma das grandes chagas que o Brasil tem acerca da homeopatia. É um dos grandes pontos que atrapalha a evolução e realmente a difusão da homeopatia, porque a homeopatia até hoje ela se sustenta pelos resultados, pelas curas, né? Se a gente for pegar toda a história da homeopatia, a gente vai ver que os grandes homeopatas, né, os que vieram depois de Hahnemann, por exemplo, muitos deles difundiram e se entregaram totalmente pela homeopatia e pela difusão da mesma, porque eles foram curados, porque eles foram salvos dos seus problemas agudos, dos seus problemas crônicos, né? O próprio homeopata que trouxe a homeopatia para o Brasil, o Benoît Mur, ele foi curado de uma tuberculose, né? Ele teve a vida dele salva pela homeopatia. Então ele falou, não, agora eu preciso difundir isso daqui, eu achei isso daqui incrível, maravilhoso, eu preciso difundir esse negócio, né? Então, a homeopatia ela é sustentada pelos resultados, pelos grandes resultados, tá? Então é isso que meio que falta no nosso país. O que falta para o nosso país, muitas vezes, é os homeopatas falarem o português claro, é os homeopatas exporem as coisas do jeito que elas de fato são. Então a homeopatia bem empregada, bem estudada, bem feita, ela pode sim gerar curas. Ela pode sim fazer você alcançar uma cura. Ela pode sim curar doenças ditas como incuráveis. Ela pode sim curar problemas de saúde gravíssimos, tá? Que não encontram nenhum tipo de tratamento na alopatia, nenhum tipo de resolução na homeopatia. Então, ela pode sim resolver problemas agudos, problemas gravíssimos, problemas onde a pessoa tem que ser atendida na UTI, no CTI, em emergência, em urgências. Ela pode e ela é utilizada nesses casos.
Só que no Brasil a gente vê que isso são pequenos pontos, pequenos homeopatas que fazem essas coisas porque são aqueles que realmente olharam e falaram, não, eu vou cumprir o ideal da homeopatia, eu vou me aprofundar, eu vou fazer e eu vou me entregar. Agora, se a gente não faz isso, aí a gente vai ter que falar para as pessoas que a homeopatia é uma prática complementar, é um coadjuvante, é uma coisa que ajuda, é isso, é aquilo, porque a gente realmente não vai conseguir entregar os resultados. E é isso que acontece o tempo todo. A prática homeopática ela tem sido muito medíocre. E aí, então, os homeopatas deixaram de... eles, na verdade, eles nem conhecem o ideal, eles nem conhecem a homeopatia na sua base, nos clássicos, nos grandes fundadores da homeopatia, nem conhecem o que a homeopatia pode fazer, já fez e faz, e ainda vai fazer. Então, eles deixam até de conhecer e acabam deixando de buscar esse ideal, acabam deixando de buscar esses resultados realmente incríveis que a gente tem com a homeopatia e que são incríveis. E que a gente, quando vai estudar a homeopatia indiana, vê nos nossos olhos esses resultados incríveis. Mas por quê? Pela doação dos homeopatas, pela entrega deles, né? E pela formação, certo? Agora, se a gente não caminha por esse caminho, se a gente não trilha esse caminho, aí é óbvio, a homeopatia não vai, no nosso país não vai trazer resultados mesmo. Tá? E aí a gente vai ter que ficar relegando a homeopatia para uma coisa ali fraquinha, uma coisa ali mais ou menos, uma coisa ali pequena, porque é só isso que a gente vai conseguir entregar mesmo com ela. Tá? Então eu acho que falta muito a gente falar abertamente que a homeopatia de fato cura. A homeopatia realmente é o que é, e mostrar os casos, e mostrar a verdade, mostrar aqui, ó, tá aqui os exames, tá aqui, ó, o vídeo, tá aqui as coisas, né? E mostrar realmente tudo que ela pode e faz. Tá? Isso falta muito na atmosfera homeopática brasileira, no imaginário dos alunos que estão aí estudando para serem homeopatas, né? Dos homeopatas aí mais recentes, novos, né? Isso falta um pouco dessa coisa que parece um pouco mitológica, parece um pouco meio aí, né, de esperança de jovem, mas que no fundo não é. É que para alcançar isso, a gente tem que trilhar um caminho um pouco árduo, mas que traz resultados. Tá bem? Pessoal, por esse vídeo é isso. Tá? Muito obrigado a todos que acompanharam. Até o próximo vídeo. Deixa aí sua avaliação, compartilhe o vídeo, tá bem? Até mais. Tchau, tchau.